Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 27 de janeiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Marcos 3, de 22 a 30. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Também os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os seus bens se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que passagem que nos leva a muito questionamento e muitas vezes falta, esclarecimento para poder entender o que Jesus nos traz neste Evangelho. Um ponto aqui que eu acho primordial falar com vocês, que o irmão não trouxe essa meditação, e vou só comentar, que é essa questão, como pode um grupo se dividir entre si, ele vai acabar, ele não vai permanecer. Então, como pode um demônio expulsar outro demônio? Isso não existe, não é assim? Dentro do mesmo reino, no mesmo contexto, haver disputas, divisões? Isso não pode acontecer. Dentro da nossa igreja, são os tradicionalistas, são os da carismática, são os não sei quem. Isso não pode existir. A igreja é uma ligada ao Papa Francisco. Não pode haver divisão, porque senão ela não permanece. As pessoas não permanecem, porque a igreja, ela é indestrutível, Ela jamais desaparecerá. Mas esses movimentos, essas pessoas que causam divisão, elas sim vão desaparecer. E aqui, o que é muito importante, quando uma família, uma casa está dividida entre si, esta casa não pode permanecer. Então aqui atenção para nós que somos casados. Onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. A minha família, ela precisa estar voltada para o mesmo lugar, seguindo a mesma direção. A mulher faz uma coisa, o homem faz outra, um fala uma coisa, o outro fala outra, os filhos ficam perdidos, não sabem para que norte seguir, e a família em si vai se autodestruindo. A mulher que fica brava, gritando, falando mal do marido para os filhos. Esse homem, esse não presta, é um vagabundo, só presta para beber. Vai passando tudo isso para os filhos vão crescendo com esta visão de um homem ruim. O homem que xinga a esposa, que maltrata.
Então, a família toda dividida, ela não permanece. Então, aqui a gente nem precisa ficar perdendo muito tempo nesse assunto, porque você sabe o que acontece. Então, nós precisamos nos atentar. Como está a minha casa? Como está o meu casamento? Eu e o meu marido precisamos seguir na mesma direção, para que a nossa família permaneça unida até o fim. Amém? Aí aqui o irmão vai nos trazer, então, que a palavra nos fala de um pecado que não tem perdão. Jesus nos diz que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. Deus perdoa todos os nossos pecados, seja eles quais forem. Contudo, perdoa apenas se houver arrependimento, tá, gente? Isso aí, para a sua confissão valer, você tem que ir diante do sacerdote com um coração arrependido, contrito, com desejo profundo, com decisão de mudança de vida, porque senão a sua confissão não vale. Confessa, mas depois qualquer coisa eu confesso de novo. Não, você precisa ter um arrependimento profundo dos seus pecados, daquilo que você fez e que ofendeu a Deus, tá? Porque se você não for para a confissão com arrependimento, não tem como valer a sua confissão. Bom, mesmo que você tenha até falado para o padre que você estava arrependido, mas aqui dentro não tá, essa confissão não valeu. Isso é muito sério, muitas pessoas não sabem disso. Acha que é ir lá só contar o pecado. Padre, eu caí, mas não se arrepende, não luta para mudar. O solteiro que vive uma vida errada, com sexo desregrado, caiu, vai lá, padre, eu errei, eu caí, eu tive relação e tal. Mas ele não se arrependeu profundamente. Dali a pouco ele já está no mesmo caminho, buscando a mesma coisa, ele cai de novo, ele vai lá. Precisa de um arrependimento, uma dor profunda, para que a minha confissão possa ter valido. No Calvário, um dos crucificados se abriu para o arrependimento e foi salvo, que a gente chama de bom ladrão. O outro, porém, se fechou ao arrependimento e foi condenado. Não recebeu a mesma palavra de perdão de Jesus. Por isso que a igreja nos ensina, presta atenção, a igreja nos ensina que se a pessoa morre em estado de pecado mortal, vai diretamente ao inferno. Não porque Deus não o queira salvar, mas porque ela mesma não quis aceitar o perdão e ser salva. Então eu preciso ter consciência. Sabe, hoje a gente está vivendo uma época de ficar pondo paninho, moninho, massageando o ego das pessoas. Deus é misericórdia. A igreja não fala em momento algum que as pessoas estão no inferno. Hitler foi para o inferno, a igreja não fala. Porque a igreja prega, sim, a misericórdia de Deus. Jesus, Deus é misericordioso. E a gente não sabe o que se passa na pessoa, naquele transe, onde ela está deixando a vida e morrendo, as frações de segundo, a pessoa mesmo não falando, mas ela pode ter dentro de si um arrependimento profundo. E ali vem a misericórdia de Deus e a salva. Por isso que a igreja não condena ninguém ao inferno. Hitler está no inferno, eu não sei quem está no inferno. A igreja jamais fala, porque ninguém consegue saber o que se passa no íntimo da pessoa na hora derradeira. Mas que a igreja é claríssima, se a pessoa morre firmemente, não querendo, não demonstrando arrependimento nenhum, não aceitando a Deus, ela vai para o inferno. Porque Deus manda? Não, ela se precipita ao inferno, porque ela não aceita o amor de Deus. Ela não aceita. Então isso é claro, isso é claro. Hoje toda essa firula, toda religião é boa, toda religião salva, o importante é o amor, vamos amar. Para com isso, gente, isso é pura ignorância, isso é artimanha do demônio para nos tirar da verdade que nos liberta para o eterno, para o céu. Se todas as religiões fossem boas, Jesus não tinha feito só uma.
Se toda religião salva, então não precisava dos mandamentos, não precisava dos sacramentos, não precisava da igreja. Vai se criando tanta lorota para massagear o ego das pessoas, para que ela continue no pecado, para que morra na desgraça, e ninguém enxerga. E ninguém enxerga. Aí já é bitolação, aí já é preconceito. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Está na Bíblia, é a palavra de Deus, não é o Papa, não é o padre, não sou eu, não é você que professa sua fé, que está falando, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Então não fica pondo paninho onde não tem que pôr, não. Verdade seja dita. Olha, você está nesse caminho, se arrepende e volta, porque Deus te ama e te acolhe, e se você se arrepender, Ele vai te perdoar. E é dali para frente, o passado não importa para Deus. Mas se você continuar nesse pecado, você tendo consciência de que isso é pecado, se você morrer assim, você vai para o inferno. Os padres precisam falar com coragem, com autoridade em nome de Jesus, com a autoridade que lhe foi dada. Os padres hoje são medrosos, porque a gente não pode falar, porque senão vão processar, tem medo de processo, então imagina dar uma espada na garganta. Negam a fé, negam o sacerdócio. Precisamos clamar o Espírito Santo para que nos dê um espírito decidido, espírito de guerreiros, para não ter medo de falar, gente, de ensinar os nossos. Ó, filho, você quer viver no homossexualismo? Você vive, mas a escolha é sua. Mas se você morrer nesse pecado, você vai para o inferno. Porque Deus não te ama, Ele te ama e Ele morreu na cruz por você, para que você seja livre desse pecado. Você quer viver essa vida de muitos e muitos parceiros, na bebedeira, no pecado? Você tem toda a sua liberdade. Mas Deus não morreu na cruz por isso, não. Ele morreu para te salvar porque Ele te ama. Negar, uma vez batizados, temos dentro de nós o Espírito Santo. E negar esta verdade, e negar que somos templo do Espírito Santo, não tem perdão. Não tem perdão. Eu mudo de... Nossa, isso, gente, um pároco na igreja que eu frequento, ele deixa isso muito claro. Ele fala assim, existe um só batismo, está na palavra de Deus. Há um só batismo. E qual é o batismo? O batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo que Ele nos deixou. Não o de João Batista, um só batismo. O Espírito Santo, onde nós recebemos Ele. E o padre deixa muito claro que quando nós mudamos de religião, nós estamos negando o nosso batismo, nós estamos negando o Espírito Santo que recebemos. Isso é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. Se a pessoa era católica, foi batizada, vai para outra igreja, não se arrepende, fica cuspindo no prato que ela comeu, professando a nova fé dela, ela está negando o seu primeiro batismo, ela está negando o Espírito Santo que habita dela, essa pessoa não tem perdão. E ele fala na missa claramente, se essa pessoa morrer, ela vai para o inferno. Graças a Deus que a gente ainda tem um padre que fala com coragem. E hoje ele fala, todo mundo troca de igreja como se troca de roupa. Hoje eu tô aqui, aquele pastorzinho não falou que eu gostei não, eu vou para outra. Aquele lá, eu vou mudando, vou para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar. Se essa pessoa não tomar conhecimento, não se arrepender, ela está condenada. Gente, isso é muito sério. E vocês percebam quanto o demônio é astuto. Ele vai massageando, ele vai colocando tudo muito comum. Ele não coloca como coisa horrorosa. Ele coloca como tudo é amor, a felicidade. Só se vive uma vez, vamos ser felizes. Que mal tem. Que mal tem eu viver em segunda, terceira, quarta, quinta, sexta união. O importante é a lei do amor. Amar como Deus amou. Deus ama sem distinção. Gente, toma cuidado. Toma cuidado. Se joga numa geral aí. Mas e as entrelinhas de tudo isso?
E cadê as passagens bíblicas que Jesus fala que não, que se Moisés deu a carta de divórcio, essa pessoa pode sim se divorciar, mas que ela viva santamente. Que ela não arrume outra pessoa, porque se ela arrumar outra pessoa, ela está em pecado, porque ela está causando adultério contra a primeira pessoa. Então a gente vai muito, tá na palavra, então não é o Papa que é antiquado, não é a Igreja Católica, é Deus falando e ponto. Ponto. Não tem que brigar, não tem que bater o pé. Por quê? Quem briga e bate o pé vai embora para outra igreja, porque lá nas outras igrejas eles aceitam quantas uniões você quiser, porque o que importa é o amor. Então eles amassam as páginas da Bíblia que se tem os sacramentos, que se tem o mandamento que Jesus vem aperfeiçoar. Ficam lá no que Moisés falou, que pode despedir sim, pode dar carta de divórcio, mas e o que Jesus falou? Eles não falam. Então, gente, fiquemos atentos, estudemos a palavra, busquemos a verdade da nossa igreja. Não fica no rasinho, não, você precisa ir a águas mais profundas. Olha aqui, gente, pega isso aqui, estuda. Não fica só com vidinhos da internet, não. Porque você não conhece a pessoa que está falando, se realmente ela leva a sério os documentos da igreja. Tomemos cuidado, nós estamos num período, numa época de enganação. Tudo é possível, tudo é permitido, tudo é lindo e viva o amor. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia, mas Ele é justo juiz. Tome consciência, se atente. Essa palavra ela tem muito peso, viu? Para todos nós, muito peso. E eu quero terminar aqui com vocês. No Catecismo da Igreja Católica, o que fala então do pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado, é o parágrafo 1864. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. Então, se a pessoa não se arrepende, gente, é pecado eterno, não tem perdão. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e rejeita a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Tá aqui, gente, é a igreja falando, é a palavra de Deus falando. Não queremos ser mais que o Deus que nos ensina. Quebra teu orgulho, aceita a verdade porque é ela que te liberta e muda de vida. Se arrependa, peça a Deus a graça de uma maravilhosa confissão. Clame a Jesus todos os dias, Senhor, converte o meu coração, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Me tira da ignorância, Senhor. Me ilumina com a tua luz, que eu veja, Senhor, a verdade para que eu possa viver nela e ter a garantia do céu. Amém? Deus abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz.